Olá, meu nome é Pedro Godoy, eu sou professor de desenho técnico e os meus alunos estão tendo ensino remoto. Como eles estão encontrando bastante dificuldade para poder fazer os desenhos, resolvi gravar uma série de vídeos. Eu não tenho facilidade para poder gravar vídeos. Os meus vídeos ainda estão saindo muito amadores, eu peço desculpas, mas o que importa é a essência e o conteúdo da resolução dos desenhos. Esta é a parte 3. A parte 1 é toda a parte do conceito de projeções ortogonais. A parte 2 eu falei de desenho à mão livre. E agora eu vou fazer desenhos rigorosos com o uso dos instrumentos de desenho, esquadros. Então eu vou verificar onde os meus alunos estão errando e vou fazer uma revisãozinha básica do desenho rigoroso. A gente está fazendo observação de perspectivas e vistas, e a aula 6, na parte 3, é a técnica de traçado com desenhos de instrumentos. Então vamos lá para a nossa revisãozinha básica. Bom, a técnica de traçado começa com os usos dos instrumentos esquadros, então a questão de paralelismo. Então, quando a gente quer fazer retas horizontais, a gente fixa uma régua na lateral, como os meus alunos não têm pranchetas, né? Então a gente está fixando uma régua com fita crepe numa mesa. Então pego uma régua qualquer lá, fita crepe, prendo a régua na mesa, e aí então eu faço o desenho com régua presa na mesa. Quando eu quero perpendicular, então eu tenho que colocar o esquadro de 45 sobre o de 30/60. Quando eu quiser retas inclinadas a 30 graus à esquerda, eu uso o esquadro de 30/60 ao contrário. Quando eu quero 45, é assim. Para 45 para o outro lado, 60 graus para o outro lado, 15 graus, então eu coloco o esquadro de 30/60 e o de 45, 45 menos 30 dá 15, então 15 graus. 75. Essas são as técnicas com o esquadro preso na prancheta. Com paralelismo da régua presa na mesa, desculpa. Agora, quando os esquadros estão soltos, foi o que eu acabei de fazer agora para descobrir os paralelismos nas figuras que nós desenhamos, né? Então, eu vou só pegar uma de exemplo. Então, perpendicular, a gente usa o de 45, de pé. Então, deixa eu só, vamos fechar tudo e eu vou demonstrar para vocês. Então, eu tenho aqui uma folha solta e eu quero verificar se essas linhas são paralelas. Então, eu pego o esquadro de 30/60, jogo sobre a mesa e pego o esquadro de 45, por exemplo, formando uma perpendicular. E aí, então, eu alinho, seguro esse esquadro com 3 dedos e deslizo esse esquadro sobre o outro de 30/60. Paralela, paralela. Então, eu estou fazendo paralelismo de um tipo meio como se fosse uma perpendicular. Então, se eu quero aqui, então aqui, eu coloco e seguro este aqui e deslizo este aqui. Então esta é a forma da gente utilizar os esquadros soltos. Todo desenho dá para fazer com o esquadro solto, mas se utilizar ele preso na mesa, uma régua presa na mesa, fica muito mais prático, né? Então, só para relembrar, né? Os meus alunos eles estão fazendo assim, eles colocam uma régua na mesa, pegam uma folha. Por exemplo, eu vou fazer a fixação desta folha. Então, eu vou prender a régua ao contrário. Porque eu tenho que fazer tenho que fazer aqui assim. Então, eu vou prender aqui e vou mostrar para vocês. Então, eu vou prender aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que eu estou fazendo. Então, estou prendendo.
eu fiz o seguinte, eu coloquei uma fita crepe aqui, prendi a régua, aqui eu coloquei uma outra fita crepe aqui embaixo, não vai dar para mostrar, mas eu prendi a régua. Agora eu vou colocar uma fita crepe no comprimento. Isso os meus alunos têm que fazer, viu? Quem é meu aluno e está assistindo, saiba que é assim que faz. Aqui, ó. Coloquei uma fita crepe aqui, ó, ao longo da régua, prendendo aqui a escala. Pronto, a régua não se mexe, ela fica fixa, firme. Agora eu pego o desenho e fixo ele. Pego um esquadro e alinho por uma das retas da folha. Então, eu tenho aqui 2 pontos que eu posso utilizar como referência. Então, eu venho aqui, procuro uma linha na folha, né? Por exemplo, pode ser essa linha, tem uma linha aqui estreitinha, né? Então, eu prendo a folha e prendo a folha. Então, tá aqui, ó. A folha tá presa. Eu prendi a folha ali no canto, ó. Prendi a folha aqui nesse canto e prendi a folha aqui nesse canto. Então, prendi a folha nos cantos e agora, então, eu posso deslizar com o esquadro sem ter que segurar uma das mãos, né? Então, com uma única mão eu consigo fazer tudo. Esse jeito é mais prático para os alunos. Agora, eu vou usar o meu jeito, que é com o esquadro, para poder mostrar para vocês com maior facilidade. Então, vamos lá. Eu vou usar minha prancheta. Então, a minha prancheta... Deixa eu soltar aqui. Soltar aqui. Bom, vamos lá. Então, eu pego a folha, coloco na minha prancheta. Ela tem parafusos aqui, ó. Solto os parafusos. Aí eu coloco a folha aqui embaixo e pego um dos esquadros e verifico o alinhamento com uma das linhas da folha. No caso, eu vou usar essa linha estreita que está aqui. Aperto o parafuso, os 2 parafusos e pronto. Então aqui eu tenho uma facilidade para poder mostrar para vocês o desenho aqui assim. Eu tenho alguma facilidade a mais. Bom, vamos voltar ao que eu estava falando. Então, paralelismo. Esqueci de fechar a janela. Então, segundo aspecto do trabalho que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Os alunos têm somente uma lapiseira, né? Então, para eu conseguir fazer retas, com espessuras diferentes, então a gente utiliza uma técnica que é a seguinte: eu deixo a lapiseira de pé, totalmente na perpendicular, quando eu quero fazer linhas largas, e ela inclinada quando eu quero fazer linhas estreitas. Então, vamos lá para a técnica, né? Então, vamos lá para a técnica. Me atrapalhei aqui com as janelas. Então eu tenho a linha larga, ela é feita totalmente com a lapiseira perpendicular. O grafite tem 0,5 milímetros. Eu vou fazer um traço com bastante força, velocidade constante, e vou ficar dando leves giros na lapiseira. E vou explicar por que a gente faz esses leves giros, né? Quando eu quiser fazer linhas estreitas,
eu inclino a lapiseira, fazendo com que a ponta fique chanfrada. Esse chanframento de ponta vai fazer com que a espessura do traçado seja menor do que com a lapiseira de pé. Espera-se que, se conseguir acertar o ângulo direito, a velocidade, o giro, você consiga uma linha de 0,25. Então, o giro desbasta a ponta do grafite, melhora a traçagem, deixando as linhas com a regularidade de espessura. Se houver uma regularidade de uma fibra na folha, a lapiseira não encaixa e rasga a folha, porque acontece muito de você rasgar a folha. A força e a pressão e a velocidade, elas garantem, na verdade, que o traçado saia bem escuro e forte, né? E ele cria um rebaixo na folha pelo esmagamento, né, da ponta do grafite, né? Aqui eu tenho um detalhe desse esmagamento. Então o grafite fica depositado numa canaleta, e aí essa canaleta impede que o esquadro toque o grafite diretamente, porque ele fica num rebaixo. Vamos voltar aqui. Perdão, me confundi com as... Deixa eu primeiro mostrar para vocês, antes de a gente fazer isso daqui, deixa eu mostrar para vocês o traçado, né? Então, o traçado é assim. Eu vou fazer, por exemplo, tudo com a lapiseira 0,5 milímetros. Então, para fazer traçados finos, primeiramente eu tenho que ter certeza que a ponta da minha lapiseira esteja chanfrada para não fazer linhas largas. Então eu vou fazer uma série de traçados, tá? Então, linha de construção. Eu quero que vocês observem essa ponteira isso daqui da lapiseira. Eu giro. Eu faço giros. Então, eu estou fazendo a questão da pressão. Eu quero que vocês observem, ó. Eu fiz 4 pressões diferentes. Não sei se dá para enxergar, mas eu tenho aqui o primeiro com bastante pressão, o segundo com um pouco menos, o terceiro com um pouco menos e o quarto com um pouco menos. O quarto é quase que impossível de ver. Quando eu coloco a prancheta aqui, quase não se vê. Então, com bastante, com pouca força, e ele fica bem claro. Agora eu vou fazer linhas estreitas, né? Então aí a linha estreita eu coloco mais pressão, giro, mais pressão e giro. Se eu fosse fazer uma linha de centro, então seria traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traçando giro, ponto, giro, traçando giro, ponto, giro, traçando giro, ponto, giro, traçando giro, ponto, giro, traçando girando, ponto, girando, traçando girando. Então, essa é uma linha de centro. Agora, se eu for fazer uma tracejada, então traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro. Então, eu tenho que fazer sempre, a cada tracinho, um pequeno giro da lapiseira. Nem que seja mínimo, mas é só para não ficar a ponta do grafite desbastado demais, porque quando eu for fazer o giro para colocar, ele pode rasgar a folha, porque ele faz fica pontiagudo. Então, para ele não ficar pontiagudo, traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro. Então, esse daqui é o tracejado. Agora, eu quero fazer linha larga. Bom, aí linha larga, eu tenho que vir aqui, dar uma quebrada na ponta do grafite, né, uma desbastada na ponta do grafite, porque ele está fazendo linha fina, linha estreita. Agora eu vou fazer as linhas largas. Então eu seguro aqui, lapiseira de pé girando, lapiseira de pé girando, lapiseira de pé girando. Opa, olha lá.
Eu dei uma parada do giro, já travou. Bom, tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, estas são as minhas espessuras de traçado. Então, linha de construção, linha de acabamento estreito e linha de acabamento largo. Então, perceba a diferença. Essa é pretíssima. Essa é preta, mas é estreitinha. E essa é bem clara. Estas são as linhas. Agora, deixa eu mostrar o... Não sei se é possível ver, mas vamos tentar, né? Eu vou tentar mostrar. Dá para ver. Ó. Dá para ver. Não sei se vocês estão enxergando, mas... Olha a canaleta aqui. Não sei se dá para ver, deixa eu ver se num outro ângulo é esse ângulo. Ó a canaleta aí. São canaletas isso aqui, são rebaixos, ó. Quase braille. Brincadeira. Ó, são rebaixos que eu percebo aqui, tem um relevo. O esmagamento formou rebaixos canaletas, onde o grafite ficou depositado em canaletas. Isso evita que você suje a folha. Vamos voltar ali, para o ponto que paramos. Eu divido o desenho rigoroso em 7 passos e o acabamento em 2 etapas. Cada professor tem uma forma de explicar essa parte do desenho, né? Eu explico dessa forma. Então, a primeira parte é a visualização, quando eu pego uma peça e visualizo. Então, eu pego o desenho e aí eu falo, bom, tem planos, tem retas, aí eu tento visualizar o que eu estou enxergando. O segundo passo é fazer aquele esboço que eu falei à mão livre. O terceiro passo é assim, naquele esboço à mão livre eu já consigo perceber os rebatimentos. Não sei se vocês perceberam, mas no vídeo anterior eu fiz os desenhos à mão livre onde eu mostrava exatamente o que eu fazia por rebatimento. Então eu fazia uma análise dos rebatimentos. O passo 4 é a sistematização. Então a sistematização primeiro a etapa 1 e aí depois a posterior a etapa 2. Então a etapa 1 eu faço no passo 4. Terminado a etapa 1, o que é a etapa 1? A etapa 1 é a construção. Então, a construção ela é feita com linhas leves, claras, finas e precisas. Aí eu vou para o passo 5, que é a verificação. Eu tenho que verificar se o que eu construí é possível de se existir, né? Porque eu tenho que ter a noção do espaço 3D e a justificação tem que ser geométrica, né? Então a geometria de todos os detalhes deve ser possíveis no espaço 3D. Aí vem para o passo 6, que é o acabamento final. Aí o acabamento final, que é a etapa 2, eu divido em 2 partes. Primeiro eu faço as linhas estreitas, que são as linhas não visíveis ou imaginárias, né? E depois eu faço as linhas largas, que são arestas e contornos visíveis. Bom, esse procedimento evita erros. Porque lá no próprio desenho à mão livre eu fazia todas as paralelas primeiro, as horizontais, as verticais e tudo mais. Ela evita erros. Ele permite uma resolução sistematizada, então eu gasto menor tempo. A sequência do traçado por espessuras garante que o grafite mantenha a ponta desbastada igualmente para cada espessura ou tipo de linha, então é melhor. Em caso de erro nas linhas estreitas, as largas vão cobrir as estreitas, então sem problema, eu faço a estreita primeiro, a larga depois, porque a estreita não cobre a larga, mas a larga cobre a estreita. Então, é assim que eu faço. Vamos lá para o resultado, né? Então eu tenho essas gramaturas de traçado. Então quais são as gramaturas de traçado? São essas, as estreitas, as de construção, as estreitas e as largas. Então a construção é bem leve e clara. O acabamento estreito, ele é fino, feito inclinado, né, naquela inclinação que eu mostrei para vocês, com um giro e uma pressão um pouco menor e velocidade.
E a linha larga é feita na perpendicular com bastante força e giro, para não rasgar a folha. Bom, agora tem uma coisa muito importante, que durante a construção, eu não vou ficar exigindo dos meus alunos exatamente isso, mas é importante que se tenha a noção de que a construção deve ser feita por etapas. Então, primeiro eu faço as linhas de centro, centralização, simetrias, eu traço as linhas de construção, faço circunferências, retas horizontais, depois as verticais, depois as inclinadas e, por último, o uso de compasso. Bom, esse procedimento ele me ajuda muito no desenho. Então vamos... O acabamento. O acabamento é parecido. Eu faço as linhas estreitas, só que no acabamento é diferente. Eu faço primeiro as circunferências para depois fazer as retas. Linha larga igualmente. Primeiro as circunferências para depois as retas. Os diâmetros menores, por último os maiores, as horizontais primeiro, vertical, e as inclinadas por último. Eu fiz isso no desenho à mão livre também. Bom, e aí por último eu uso caligrafia técnica para escrever algumas coisas que a gente vai ver futuramente. Bom, agora a gente vai para uma resolução de um trabalho prático, que usando a técnica de traçado. Então vai ser um desenho que é o TP0106. Então vamos lá para ele, né? Vamos lá para esse desenho. Que é esse desenho. Então eu tenho aqui uma peça e ela vai ser desenhada. Aqui tem todas as cotagens, né? As cotas. E você percebe que assim, existem cotas que estão deitadas. Existem cotas que estão deitadas ao outro lado. Existem cotas que estão de pé. Existem cotas que estão de pé. Essa daqui está no mesmo inclinação. Então eu tenho o seguinte, todas essas cotas que eu estou mostrando aqui, elas estão na vista superior. Todas essas cotas que eu estou mostrando aqui agora, elas estão na vista frontal. E não tem cota na lateral esquerda. Ah, não, tem uma cota aqui na lateral esquerda. Essa cota está na lateral esquerda. Você percebe pela inclinação. E aqui eu tenho o seguinte, né? Primeiro diedro, frontal. Quais são as medidas da frontal? 145 por 85. Então, 85 de altura por 145. Esta é a vista superior, que tem 80 por 145. Então, aqui tem 80 de largura. E a lateral, ela tem, então, 80 por 85. Então, são retângulos. Então, vamos lá resolver este exercício. Então, relembrando, então, fixo a régua na folha ou na prancheta, utilizo um esquadro para verificar por paralelismo uma linha, prendo a minha folha, ou com fita crepe na mesa, ou com os parafusos. E agora eu vou começar a transferir para o desenho as medidas. Esse desenho é chato porque ele está na horizontal, né? Ele está deitado, então não sei se vocês vão verificar. Mas eu vou publicar aqui, aqui embaixo essas folhas, este material da aula, para que você possa acompanhar em papel ou numa janela paralela aqui. Os meus alunos possuem os desenhos, né? Então, vamos lá para a parte que me interessa. Então, eu tenho aqui 145 por 85 na vista frontal. Então, eu vou traçar... Opa, minha folha não está paralela. Deixa eu centralizar de novo, porque não ficou centralizado. Agora sim. Então, eu vou traçar
Ó, percebam que eu vou traçar aqui embaixo, traçar aqui, mas eu não vou traçar aqui no meio. Eu vou tentar evitar o máximo possível isso. Aí eu vou traçar aqui, fazer um traço aqui e traçar essa linha 45 graus. Eu estou fazendo um pouco escuro para que vocês possam enxergar, tá? Agora eu tenho que começar a colocar as medidas com a régua. Então, 145. Então, eu vou medir, mas 145 não cabe na folha. É muito grande. Então, eu vou ter que fazer tudo dividido por 2. 145 por 2 dá 72,5. Deixa eu ver se 72,5 cabe. 72,5 cabe. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu meço 72,5, porque é quase que impossível numa régua a gente medir 72,5. Então eu coloco no meio entre 72 e 73. Tá dando paralaxe aqui. Eu coloco no meio entre 72, tá dando um reflexo agora, e 73. Então eu vou colocar lá no meio, entre 72 e 73. E colocando no meio, eu tenho 72 e alguma coisa. Eu não sei se é 72,5, 72,4, 72,6, não dá para saber. Bom, então 72,5. Vou fazer a marcação de um ponto. Deixa eu tirar essas minhas lapiseiras aqui, porque elas estão atrapalhando. Eu preciso de espaço para desenhar. Pronto. Então, eu vou marcar aqui 72,5, marco um ponto aqui. Aí, embaixo eu não preciso marcar, porque já foi marcado em cima. Aí, embaixo é 80. 80 por 2, 40. 80 por 2, 40. Relembrando, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas vamos lá relembrando. Então, tem uma coisa chamada escala. A escala, ela é da seguinte forma. Se eu estou reduzindo, então, relembro, a minha professora ensinou a fazer divisão com duas barras. Aí ela falou que eu posso fazer a divisão com a barra entre os números. Aí a outra veio e falou que prefere com duas bolinhas e a barrinha no meio. Aí uma outra falou que prefere sem... Ops, na folha não, né? Aí a outra falou que prefere sem a barrinha, só as duas bolinhas. Pronto, isso daqui é escala. Então eu estou fazendo numa escala de 1 para 2. O que é uma escala de 1 para 2? Meio, 0,5 é a mesma coisa que 50%. Então, a escala de 1 por 2 é uma escala de redução de 50% do desenho. Então, é uma escala de redução. Então, eu estou fazendo aqui uma redução do desenho e estou diminuindo tudo em metade. Então, 80 vira 40, 85 vira 42,5. 42,5. Difícil a precisão, mas vamos tentar, né? 42,5. Agora eu vou fechar tudo em retângulos, né? Vou fechar tudo em retângulos. Vou fechar tudo em retângulos. Ah, um detalhe muito importante que eu já vi esquecendo. Sempre limpe seus esquadros, lavando-os com um sabão neutro, por exemplo, sabão de coco, é neutro. Não use álcool, porque álcool vai estragar o seu esquadro, ele vai deixar ele fosco. E durante o uso, depois de lavado, sempre limpe com uma flanela, porque às vezes o pó de grafite ele impregna no esquadro e começa a sujar tudo. Bom, então vamos lá. Então eu vou traçar. O desenho deitado dá trabalho, tá? Eu vou mostrando para vocês daqui a pouco. O desenho deitado ele dá um certo
trabalho aqui, mas daqui a pouco eu mostro para vocês os detalhes. Então eu estou fechando os retângulos, né? E eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Isso aqui. Ficou perfeito. Preciso. É isso que você precisa no desenho. Se você conseguiu centralizar a folha direitinho, então ele vai ficar aqui assim, cruzeta perfeita. Aqui embaixo, uma outra cruzeta. Essa não ficou tão perfeita, mas aquela ficou perfeita. Então, a propagação de erro é bem menor. Por que não ficou perfeito? Porque não tem como a gente medir com precisão as medidas, né? Com a máxima precisão, mas o mais que a gente pode, é melhor. Agora eu vou transferir todas as medidas do desenho. Então eu vou transferir, por exemplo, na frontal. Tudo que for da frontal, deixa eu só mostrar para vocês, deixa eu pegar um desenho pequenininho aqui, que aí a gente vai mostrando para vocês. Tudo que for da frontal, tá aqui, ó, frontal, 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 e esse 30 graus frontal também. A minha técnica é o seguinte, ó, eu já medi o 145? Já. Então eu venho aqui e faço um X. Eu já medi o 80? Já. Já medi o 85? Já. Então eu vou cancelando as cotagens. Eu cancelei. Cancelei 80, cancelei 145 e cancelei 85. Agora eu vou pegar todas as medidas da frontal e vou projetar no meu desenho. Então vamos lá, todas as medidas da frontal. 15 e 30, 7,5 e 15, né? Que é dividido por 2. 7,5 e 15. 65 por 2, 32,5. 32,5. É isso. Então agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Então eu venho aqui e já traço aqui e embaixo. Eu já faço de uma vez só. Agora aqui, que dá um certo trabalho, tá? Já traço aqui e aqui embaixo. Já traça de uma vez só. Já traço aqui e aqui. E parou ali. Ah, detalhe, esta peça ela é simétrica. Dá uma olhada. Deixa eu só pintar para você verificar. Essa peça é simétrica. Deixa eu só evidenciar aqui a simetria. Essa peça ela é simétrica. Aqui. A peça é simétrica. Então, como a peça é simétrica, eu tenho que fazer tudo pela metade. Então, aqui tem 40. Então, eu coloco 20 para lá, 20 para cá. Mas nós estamos numa escala de redução de 50%. Então, 10 para lá, 10 para cá. Então, eu vou fazer tudo por simetria. Que medidas que eu acabei de colocar? Eu acabei de colocar 15, 30 e 65. Então, cancelei. Cancelei todas essas medidas. Eu estou cancelando porque eu não vou medir duas vezes, né? Agora eu vou para a superior. Então, que medidas que eu tenho na superior? Eu tenho na superior 40 por simetria, diâmetro de 20, 20 de distância, 45, 40 e 100. Então eu vou fazer todas essas daqui agora. Então vamos lá. Então, na superior, né? A primeira coisa,
a simetria. Então, metade da medida. E aí a gente faz por simetria. Então, deixa eu já traçar a simetria. Um detalhe importante. Os meus alunos não têm facilidade para desenhar, então eu ensinei que você coloca a ponta da lapiseira em cima do ponto e traz o esquadro e encosta, que assim você tem precisão. Já ia esquecendo de falar isso, que é muito importante. Vocês perceberam que eu não estou dando acabamento, né? Eu estou fazendo somente linhas de construção, linhas bem leves, bem claras e bem finas, não tanto porque senão vocês não enxergam. Bom, agora eu vou medir 40 por 2 é 20, e na escala de 50%, 10 e 10. 10 e 10. Aí 20 por 2 é 10. 45, 22,5. Percebeu que eu não tiro a régua da mesa, né? Da prancheta, né? Eu estou medindo sem tirar a régua da prancheta. Mais 40. Então vai dar por 2 é 20, 22,5 com 20, 42,5. A gente vai somando 100 milímetros por 20 e 50. Aí agora a gente traça tudo que nós tivermos aqui. Traça aqui, traça ali. Traça aqui, traça ali. Traça aqui, traça ali. E traça aqui, traça ali. Agora percebam que eu não estou traçando, como eu havia dito para vocês, ó. Eu não estou traçando aqui no meio. Eu traço aqui, aqui. Então eu estou traçando, por exemplo, aqui eu tracei menos, porque é um rebaixo quadrado, ó. Esse rebaixo quadrado, ele não vai até a borda, ele para antes. Então eu parei antes também. Então eu vou fazendo assim, eu vou traçando somente o necessário para formar o objeto, né? Agora ali ele diz que tem um ângulo, então vamos lá. O que eu já tracei? 20 eu já tracei, 45 eu já tracei, 40 eu já tracei, 100 eu já tracei, e 40 eu já tracei, e o diâmetro de 20 eu já tracei. Não, ainda não tracei. Vocês, os meus alunos e vocês, não têm um gabarito que a gente utiliza em desenho, que é o gabarito de circunferências. Então, circunferência de 10 milímetros. Então, deixa eu pegar as medidas aqui, já da lateral. 50 por 2 é 25, 25 por 2 vai ser 12,5. Então, olha como é que eu vou medir aqui. Eu vou medir. Então, o raciocínio que eu fiz aqui, ó. Aqui tem 50 milímetros. É o que está indicado ali, 50 milímetros. Então, eu vou colocar 25 para cada lado. Em escala de 50%, 12,5 para o lado de cá, 12,5 para o lado de lá. Aí agora eu vou, já aproveito e já traço tudo para o lado de cá. Traço esse, traço esse. Traço esse, traço esse. Traço esse, traço esse. Então eu estou rebatendo as medidas que eu estou traçando aqui. Então, eu quero que vocês observem.
Então aqui é o centro da circunferência. Centro de circunferência e aqui o rebaixo de um retângulo. Mas vocês não têm, mas a gente em desenho tem o gabarito para pequenos diâmetros. A gente traça com um gabarito, que é mais fácil, mais rápido, e o compasso não pega esse diâmetro, né? Mas os meus alunos, eu orientei a fechar em quadrados. Então eu vou fazer como eu orientei aos meus alunos. Eu estou fechando em quadrados de 10 por 10, que é o diâmetro 20, né? Então eu fechei aqui em quadrados. Dá um certo trabalho desenhar com uma folha nessa posição, porque essa folha é um pouco comprida, né? E aí os esquadros, é difícil você conseguir trabalhar com os esquadros nessa posição, que deixa a gente torto aqui, né? Mas a gente dá um jeito. Desenho é uma atividade que nós temos que fazer com bastante paciência. Não adianta querer ter pressa. Agora eu quero que vocês observem uma coisa que está acontecendo aqui, que é o esperado que vocês também entendam. Então eu fiz o seguinte, ó. Como eu não tenho como dar o acabamento, porque vocês não têm o gabarito, então vocês vão fazer à mão. Depois eu explico como que faz. Eu rebati todas as medidas que eu tenho para aqui do lado. Agora eu quero que vocês reparem aqui do lado. Quero que deem uma reparada aqui do lado. Cruzeta. Não cruzeta. Não cruzeta. Não cruzeta. Não cruzeta. Cruzeta. Então, onde tem a cruzetazinha, é porque eu já rebati. Onde não tem é porque eu tenho que rebater. Então, eu utilizo isso como uma forma de verificação se eu já rebati a medida ou não. Cruzeta, rebati. Não tem cruzeta, não rebati. Então, agora eu vou rebater essas medidas, sabendo o que eu estou rebatendo, né? Então, eu vou rebater, por exemplo, o diâmetro. Então, o diâmetro tem a linha de centro e o contorno da circunferência. Então eu estou já visualizando, já estou visualizando aqui e já traçando tudo o que eu visualizei ali na superior. E já estou fazendo o traçado da cruzetazinha aqui para eu não me perder no desenho, né? Então, eu tracei, agora vocês vão perceber, ó. Eu tracei da seguinte forma, na lateral esquerda. Essa linha do meio aqui é centro, contorno da circunferência, contorno da circunferência. E essa aqui que vai até a base é aquele chanfro, desculpa, aquele canal, aquele furo quadrado, né, retangular, esse rasgo que tem aqui, retangular. Então, esta medida, ela encaixa com a metade dessa medida. Rebatido, ela vem para cá. Então, eu fiz o rebatimento. Agora, está faltando rebater o quê? Vamos ver aqui o que falta. Ó, então, vamos verificar o nosso checklist aqui. Tudo que tiver cancelado é porque eu já medi. Tudo que for cancelado eu já medi. Está faltando qual? 30 graus e 60 graus. Só falta isso. Não falta mais nada. Vocês perceberam que eu só medi uma vez cada medida, né? Então, vamos lá. Então aqui eu traço aqui. Nessa posição eu tenho 30 graus. Eu estou traçando 60
90 menos 60 dá 30, né? Porque eu tenho aqui 30 graus. Deixa eu só traçar para vocês verem. Eu tenho aqui 90 graus e 60 graus. 90 menos 60, 30. Agora, vamos lá. E é muito importante isso, hein? O primeiro rebatimento de GD que eu vou fazer agora. Ó, cruzou aqui, eu rebato aqui. Olha ali. Isso foi GD. Aqui, ó. Cruzou aqui, eu rebato ali. Agora, eu vou usar o 45 graus. Vou usar o 45 graus para fazer dois quadradinhos. Vou mostrar aqui para vocês que aqui eu tenho são quadrados. Então, à medida que eu rebati, né? À medida que eu rebati aqui, o que eu rebati daqui para a superior, eu tracei 45 graus e 45 graus. Desse jeito, eu vou traçar 45, traço aqui. Aqui, aqui. Meu, agora que fica, que o bicho pega, né? Quero que vocês reparem. Qual não foi rebatida? Consegue enxergar? Qual não foi rebatida? Deixa eu ver se eu consigo centralizar, porque eu não estou conseguindo centralizar. Aí. Qual não foi rebatida? A primeira foi, a segunda foi, a terceira foi, ops, a quarta não foi, a quinta foi. Então, quem não foi rebatido é esta linha aqui. Então, eu vou rebater esta linha. Cara, dá 1 milímetro. A diferença entre elas é aproximadamente 1 milímetro. Pronto. Eu rebati. Aqui, ó. Rebati a medida aqui. Rebati a medida aqui. Agora eu vou colocar o esquadro de 30 a 60. E agora eu vou traçar aqui. Inverto o esquadro. Tem que bater no mesmo ponto, hein? Ali, ó. Tem que bater exatamente no mesmo ponto. Perfeito, né? Agora vamos lá. Terminou a peça. Agora é acabamento. Bom, vamos para o acabamento, então. Começando, então, pelas linhas traço ponto ou tracejado. Então, começando pelas linhas traço ponto ou tracejado. Primeiro as horizontais, e depois as verticais. Dá um trabalho fazer, mas vamos lá. Se você quiser virar a prancheta, pode virar. Não vejo problema. Então, traço, ponto giro, traço, ponto giro, traço. Desculpa, não terminei ainda não. Tá faltando um detalhezinho. Aqui, ó. Nós falamos que cruzou aqui, né? Aqui, ó. Nós falamos que
fez um cruzamento aqui, mas eu não rebati esse cruzamento aqui ainda, porque aqui vai formar uma linha não visível. Então, eu rebato aqui, cruzou ali. Cruzou aqui, na verdade não cruzou, na verdade ela é uma linha inteira aqui, né? Porque aí vai ser o tracejado. Agora, cruzou aqui, então eu rebato para baixo. Rebato para baixo. E olha que coincidência, deu uma linha de 45 graus aqui. Ó. Vou traçar só para vocês verem. Que deu uma linha exatamente de 45 graus. Aqui, ó, deu uma linha de 45 graus aqui. Então, só para vocês separarem do que eu estou falando, né? Estou falando dessa linha aqui, né? Dessa reta, segmento de reta aqui. Então, agora eu vou continuar, né? Que eu estava fazendo o tracejado, traço ponto. Então, vamos continuar. Traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, e aí a gente vai nessa tacadinha, né? Do traço, ponto, giro. Quantos traços, quantos pontos, quantos giros? Pelo menos um entre cada linha larga que você cruzar. Daqui a pouco eu mostro isso. Aqui, ó. Aqui. Eu tracei aqui, ó. Traço, ponto, giro, traço, ponto, giro e traço. Então eu coloquei um ponto entre essas duas linhas e um ponto entre essas duas linhas. Pelo menos um ponto. Aqui eu fiz traço, ponto, eu coloquei 2 pontos. Entre essas duas eu coloquei um ponto, entre essas duas eu coloquei um ponto, entre essas duas eu coloquei um ponto, aqui eu coloquei 2 pontos. Então, a gente usa bom senso, né, nesse caso. E agora vamos colocar aqui, agora eu vou começar a fazer as verticais. Traço, traço, traço. Traço, ponto, giro, traço, ponto, giro. Traço, giro, traço, giro, traço, giro. Traço, giro, traço, giro, traço, giro. Traço, traço, traço. Traço, 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 giro. Traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro. Ah, faltou uma vertical aqui. Traço, giro, traço, giro, traço, giro, traço, giro e traço, giro. Agora, linha de centros. Traço, giro, traço, giro. Traço, 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 giro. Traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traço. Traço, giro, traço, giro, traço, giro. Traço, giro, traço, giro, traço, giro. Então eu fiz... Ah, faltou um aqui. Traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traço. Traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traço, ponto, giro, traço. Bom, então eu fiz todas as linhas estreitas da peça. Então as linhas estreitas da peça já foram feitas. Todas as linhas estreitas.
da peça foram feitas. Agora vem para o acabamento largo. Então, dou uma desbastada na ponta e agora vem o bicho pega. Agora todo o acabamento largo. O primeiro traço tem sempre ser verificado, porque geralmente a lapiseira está muito fina, a ponta muito fina. Ops! Acabei de cometer um erro. Ainda bem que eu tenho um mata-gato. Acabei de traçar uma linha que não devia. Com mata-gato a gente consegue apagar. Sem mata-gato não dá. Esse é o mata-gato, para quem não conhece. Ele bloqueia uma chapinha de aço e ela permite que você apague um detalhe do desenho sem estragar o desenho. É fantástico isso daqui. Aqui um caso onde uma linha larga vai encobrir uma estreita. Que eu tenho uma linha traço ponto de centro, só que a aresta vai cobrir a traço ponto de centro. Que aresta que é essa? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui tem um cantinho. Esse canto vai formar uma aresta. Já aproveita e já faz a lateral junto, né? Para pegar o alinhamento dos traços. E vamos lá, terminando as horizontais, a gente começa a fazer as verticais. As verticais são mais fáceis. Então, fiz todas as horizontais da peça, e eu consigo fazer um traçado bem preto mesmo. Agora eu vou fazer todas as verticais. Então, todas as verticais. Lembrando de dar o giro na lapiseira, né? Muito importante isso, para que você desbaste a ponta. Então, isso que eu queria mostrar. Já fiz a linha de baixo, já aproveito, já faz a linha de cima. Porque assim você mantém o alinhamento. Então você já faz, já manda bala, já faz todos ao mesmo tempo. Para
Então eu fiz todas as verticais, tá lá, todas as horizontais, todas as verticais. Agora só está faltando as linhas inclinadas e a circunferência. Então, vamos lá fazer as inclinadas. Num sentido, no outro sentido. Eu peço desculpas pelo tamanho do vídeo, mas o desenho não é tão simples assim, né? Bom, terminamos, tá? Agora só falta a circunferência. Então, esse é o desenho finalizado, só está faltando a circunferência. Vista frontal finalizada com seus tracejados e vista frontal lateral esquerda finalizado com seus tracejados. Bom, o que eu ia falar com relação à circunferência? Então, eu permito que os meus alunos façam um quadrado. Aí a técnica que eu ensino a eles é o seguinte, é fazer o desenho à mão livre, aqui assim. Ó. Faz um quarto. Faz um quarto. Faz um quarto. E faz um quarto. Aí na próxima do mesmo jeito. Faz um quarto. Faz um quarto da circunferência. Por que um quarto da circunferência? Porque a mão humana não tem precisão para fazer a circunferência inteira. Um quarto eu até consigo controlar no cérebro e na coordenação motora, mas uma circunferência inteira não. Então, olha lá, o resultado fica assim. Ficou bom, não ficou ruim. Pelo menos eu representei a circunferência. Então, essa é a peça. Vamos voltar aqui. Ops. Então, vocês perceberam, né, que os planos destacados por cores, foi exatamente nesse detalhe que eu não consegui fazer sem o uso de rebatimentos, que é a técnica básica da geometria descritiva, né? As cotagens, elas estão alinhadas por vistas, né? Alinhadas. Peço desculpas pelo erro de português ali. A cotagem, ela segue informações do processo de fabricação. Então, eu indico o centro para depois fazer furo. Tudo que está aí indicado é do jeito que o operador, que é o técnico mecânico, vai fabricar, né? Então, o processo de fabricação é a forma de cotar. A cotagem está diretamente ligada ao processo de fabricação. Bom, obrigado por vocês terem prestigiado esse vídeo. Eu espero que a gente se encontre agora na parte 4 da aula, que eu vou fazer mais um desenho. Assistam os vídeos anteriores para que vocês possam pegar a sequência completa do raciocínio que eu utilizei neste vídeo. Bom, um abraço a todos e até mais.